Boa tarde, pessoal. Começando aqui mais uma live. Hoje um modelo que eu gosto mais, né, na prática, que eu vou praticar também hoje. O Totti começa e depois eu vou executar com ele me ajudando, tá? Todo mundo me escuta aí, tá boa a conexão. Hoje, devido à chuva que caiu aqui em Recife há 3 dias, eu não vou conseguir fazer na pista de fora, então vou ter um pouquinho mais de dificuldade ali no coberto, tá? E o Totti vai conseguir fazer o exercício todo completo. Vamos esperar ele entrar aqui. Desde já agradeço aí todas as mensagens que vocês têm me mandado de apoio, que estão curtindo muito o modelo da prática, né, de conhecer vários métodos de trabalho de cada cavaleiro, né, todos os níveis que a gente teve aqui, né, desde de doma, cavalo novo, pan-americano, tudo, sem dúvida nenhuma, muito muito positivo para o nosso dia a dia, né? Totti tá entrando aí. E aí, Bartolomeu? Tudo bom, Pedrinho? Tudo tranquilo? Consegue me ver bem, me escutar? Eu tô te vendo bem. Não sei se eu tô contra a luz aqui, talvez esteja um pouquinho escuro. Qualquer Tá um, coisa, precisar, tá, eu mudo de lugar aqui. tá um pouquinho apagado. Talvez se clicar na tela, no teu rosto, fique melhor. Hum. Dá uma olhada. Peraí, deixa eu mudar de direção aqui. Talvez para Acho que dentro do aqui vai ficar picadeiro melhor. melhor. É, aí Aí, tá show melhor. de bola. Show. Joia. Totti, quero te agradecer desde já por ter topado a fazer essa live com a gente. Desde o início você foi muito solícito, participou bem, mostrou um pouco do que é que você imaginava fazer aqui. Então, desde já minha gratidão. Você é um cara que tem o respeito de todos, né? Muitos cavaleiros do alto nível se consultam com você, né? Então, desde já te agradeço por ter topado essa live aqui com a gente, tá? Não, eu que tenho que primeiro parabenizar vocês por essa iniciativa aí. Eu acho que não só nessa hora, mas acho que é uma coisa que vai ficar aí para frente para todo mundo. O pessoal que gosta, que corre atrás, que é interessado e tudo, e que está querendo sempre se atualizar, estar por dentro das coisas e tudo, eu acho que é muito gratificante para todo mundo. Vocês estão conseguindo reunir excelentes profissionais aí de todas as categorias, aí, por exemplo, o trabalho da Doma, o pessoal mais adiantado, eu acho que está sendo de grande importância para somar, entendeu? Para todos os níveis, né? Hoje, por exemplo, a gente vai colocar ali alguns exercícios que você pode usar isso aí para aula, para clínica, para trabalhar os seus cavalos mais jovens, os cavalos de concurso e tudo. Isso aí é um pouquinho do que eu faço no dia a dia com os meus alunos e com meus cavalos. Eu estou procurando tentar manter isso aí, uma vez por semana, a cada 10 dias, trabalhar, brincar um pouco com eles aí para manter eles na melhor forma possível para quando a gente voltar a resgatar aí os concursos, poder estar em forma e os cavalos em ordem. Perfeito, Totti. E também um ponto positivo dessas lives que estão acontecendo, né, Totti? A gente acaba discutindo temas que elevam o nosso nível, né? Que normalmente todos os cavaleiros que estão competindo, que tem bastante aluno, bastante cavalo, a vida é um pouco corrida, né? Não tem esse tempo de dar essa discussão, então assim tem mal que vem para o bem, né? E essa quarentena tá sendo super positiva, né? A gente tá escutando vários debates aí, eu acho que a gente vai sair dessa quarentena mais forte, né? Com certeza. Eu acho que essa troca de informação aí, como você falou no começo, é muito importante.
já que hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? A gente tem internet, consegue ver todos os concursos aí, tudo e acompanhar, mas é pouco, por mais que a pessoa coloque, poste alguma coisa no Instagram, no Facebook e tal, a gente não tem muito costume de acompanhar o dia a dia dos cavaleiros que a gente admira, que a gente quer pegar alguma coisa para complementar o nosso sistema de trabalho e tudo. Eu acho que, como o Neco sempre falou, né? Ele foi para lá e ele copiou algumas coisas do Dinzel, do Winkler e tal. Então, você tem que procurar ver as pessoas que você gosta, os métodos que você admira e pegar um pouquinho de cada um e formar mesmo a tua equitação. Lógico que você tem que ter uma linha, mas você tem que estar aberto um pouquinho a tudo quanto é tipo de informação, entendeu? Então, isso aí eu acho que, no fim das contas, vai ajudar muita gente. Com certeza. E o ao vivo, né, Totti, chega a ser uma coisa que mostra a realidade. Normalmente a gente posta um vídeo no Instagram, é sempre o melhor vídeo, é sempre Com uma certeza. edição e tal. E aqui a gente vê que, poxa, vai ter uma chegada que não vai ser ideal, vai ter hora que o cavalo vai fazer uma reação e o cavaleiro tem que fazer uma outra. Então, assim, é super positivo nesse aspecto também, né? Que o treino é treino, né? A gente está aqui para corrigir, para evoluir, né? Exatamente. E uma outra coisa que outro dia o Panelinha colocou bem, quando a gente estava vendo o treino dele ali e tudo, a gente estava achando que estava, vamos dizer ali, 90%, né, 95% empolgado e vendo ali, e ele de cima, com todo o sentimento que ele tem, tudo para ele ainda não estava bom, não estava o É, suficiente. ele Eu me acho que ligou é depois e isso falou aí o isso. que a É, gente sempre tem que estar buscando, né? Essa evolução a cada dia e tudo, porque a gente está aprendendo. A gente está aprendendo de ouvinte de uma clínica, vendo um bom cavaleiro montar e tudo isso que você falou, com as boas e com as situações que também não são as melhores. Então, isso aí eu acho que é uma maneira bem interessante da gente conseguir evoluir. perfeito. Totti, seu cavalo já deve estar um pouco aquecido, né? Aham, tá Aí, pronto aqui. Eu vou tá pronto? passar a Pronto. perna nele e a gente já se Vamos reencontra aí. começar? Tá bom? Top. Beleza, vou estar aqui te assistindo. Quando ele começar, eu corto o comentário, tá, pessoal? Hoje ficou um pouco corrido aqui para mim, que eu estava tentando usar o piso, a pista de fora, mas mesmo por todo o sol que fez hoje, eu não consegui. Então, armei ali de última hora, dentro do coberto. Ficou meio corrido para mim, mas vai dar tudo certo. Mas aí, Pedrinho, você está ouvindo bem? Tô, te escuto bem. Tá, ok. Vou só dar um ajustezinho no capacete, que a hora que botou o fone aí ficou um Tranquilo. pouquinho apertado, só dar uma ajustada aqui um segundo. Pessoal que estiver assistindo, se sentir a vontade de Obrigado. convidar seus amigos para assistir aqui a aula do Totti, tá? Do lado direito embaixo tem como compartilhar o ao vivo, tá certo? Vamos compartilhar aí para a gente aprender Obrigado. um pouco com o Totti. Qual que é esse cavalo, Totti? Essa aqui é a Dorlanda, uma Ah, égua de uma aluna minha da Julie Scampini. conheço Uma que era égua do que Thiago, né? salta as provas. Isso, que era do Thiago Mesquita. Uhum. A égua que salta as provas boas. Ela tá na quarentena lá direto. E aí a égua tá comigo aqui já há um tempo nessa volta aí. Perfeito. Bom, o começo ali, já tinha feito um pouquinho com o Rafael, que trabalha junto comigo aqui já há um ano e meio.
de grande ajuda aqui para a gente. Eu tenho que Rafael, nordestino, agradecer, cearense. agradecer bastante ele, porque como a gente viaja bastante nos concursos e tudo, a gente tem que ter uma pessoa de total confiança e total competência em casa para poder voltar e ter os cavalos iguais ou melhores do que a gente deixou, né? A Perfeito. gente, como várias pessoas aí têm falado, a equipe é uma coisa super importante para a gente. Então, tem quem está comigo aqui, também, administrador de escuta, que está comigo há mais de 20 anos. Então, graças a Deus, consigo ter uma equipe super parceira aí. Pra, Tá falhando um pouquinho o áudio, Totti. Talvez. um pouquinho mais perto. Você me escuta? Tá falhando ainda. Tá falhando? Tá. Então, eu estou perto aqui Aí melhorou. do telefone aqui. Talvez seja um pouquinho o negócio da distância. Aí melhorou. Tá? Se quando para ver se a conexão fica melhor. Então aqui só um pouquinho na minha perna aqui. Ela está bem relaxada. Já andou bastante ao passo aqui, deu um trotinho. Então nós vamos deixar aqui no começo, um alongamento um pouquinho, mexendo suave no corpo dela, na encurvatura, botando ela em retidão. Ok. Segue ouvindo bem, Pedrinho? Agora tá 100% agora. Tá bom, beleza. Eu vou começar ali, eu fiz um exercício ali de linha com o cavalete. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante é intercalar um pouquinho entre saltos e cavalete, vara no chão, para conseguir ter o cavalo bem organizado. Às vezes a gente pega, principalmente com os alunos, né, que às vezes ficam um pouquinho ansiosos com o obstáculo, põe um pouquinho mais de perna do que o normal. Então eu gosto de fazer bastante entre um salto e outro, um trabalho de vara e cavalete. É Uhum. um sistema que eu gosto bastante e eu procuro usar isso aí bastante. Então vou começar aqui um pouquinho, cavalete, cavalete, fazendo um pouquinho. Agora eu já vou mudar um pouco. Eu vou para um outro que eu nem ia usar muito ele agora, aqui no meu aquecimento. Tá falhando um pouco, Totti. Achada. Continuar, agora vou mudar um pouquinho de direção, fazer um pouquinho. Como é que tá aí, Pedro? Agora volta. Quando fica perto, volta ao normal. Tá falhando. Mas se quiser executar e comentar depois, Totti, acho que vai ficar mais fácil para entender.
pouco aqui mais perto, como Perfeito, aí voltou agora. não tá muito bom a hora que eu tô ficando Aham. mais longe. É, aqui é uma linha normal, tá? De 24 metros. Eu gosto de botar esse cavalete aqui no meio para botar um pouco de atenção no cavalo, para que ele já caia no começo, nos primeiros, esteja com o peso um pouquinho para trás. E eu não tenho que trabalhar. É um cavalo um pouquinho mais quente. Essa égua, controle, uma boa altura. Então, eu vou entrar com um pouquinho mais de ação ali na curva, um pouquinho mais de amplitude, para que essa distância fique mais normal, um pouquinho mais. Perfeito. Eu vou seguir aqui trabalhando. Ela passou bem ali, eu já vou mudar um pouquinho para o exercício. E agora eu vou passar esse cavalete, vou fechar ela um pouquinho para a curvatura. Mais organizado, mais fechado. Agora eu vou fazer o exercício, ampliar ela aqui um pouquinho, fazer o exercício todo ao contrário da linha. Perfeito. Um pouquinho, uma coisa que eu acho muito importante também, o tempo inteiro você poder estar variando bastante o ritmo, que é uma coisa que você vai usar bastante durante o seu percurso. Claro. Descontração, ela está me usando. Aperto um pouquinho aqui, vou para um outro exercício. Ok, deixa ela dar uma respirada. Perfeito. Um pouquinho isso aí, a cada salto, aquilo que eu tinha falado do ritmo, acho. Vamos subir 3 furinhos na linha lá, por favor, alargar um pouco. Eu acho importantíssimo a gente estar sempre procurando, apesar de ter o cavalo descontraído, conectado, bem impulsionado, tudo, tá sempre tirando um pouquinho o cavalo da zona de conforto. Então eu acho que, basicamente, se a gente conseguir ter o cavalo organizado, cadenciado, impulsionado, cada vez menos a gente tem que fazer pelo cavalo. E deixar ele usar bem o corpo aqui, saltar com calma, tudo. Não ficar preocupado em querer tirar lindos saltos dos cavalos e tudo. E depois do salto não ter, né, o melhor controle, a melhor organização. Então Perfeito. é o que eu procuro e o que eu tento transmitir um pouquinho para os meus alunos. Perfeito. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou tirar esse cavaletinho aqui do meio, por favor, Rafael. Eu passei 2 vezes, ela está muito bem, está super tranquila. Agora eu vou mudar um pouquinho. Eu quero. Isso aqui eu gosto de fazer um pouquinho com os cavalos que são um pouco ansiosos. Então, eu vou passar o primeiro vertical ali da linha. Aí eu vou fazer uma meia volta passando um dos cavaletes. E depois vou no outro obstáculo da linha. Isso aí eu acho que ajuda bem para você poder organizar o teu cavalo e ter ele
bem entre a mão e a perna. Perfeito. Agora eu vou mudar aqui um pouquinho. Me comer um pouco a curva, disciplino ela aqui, organizo e vou pro próximo. O que acontece também? Se a gente está trabalhando um pouco, hoje eu botei um pouco aqui as situações um pouco mais curtas, um pouco pelo negócio. O Pedro tinha um picadeiro ali que ele não tinha muito espaço. Agora, acho que a gente tem que, sempre que é mais curto, é muito mais fácil da gente fazer bem feito, né? Mais tranquilo para os cavalos. Você vê que, por que hoje em dia as provas hoje têm o tempo medido justo? Porque com a qualidade dos cavalos e dos cavaleiros, se a gente puder fazer toda hora com 2 pontos de excesso, quase ninguém mais vai bater. Então, o Uhum. esporte mudou um pouquinho nesse sentido. Então, a gente hoje está com umas condições aqui sempre um pouquinho mais para ter a situação um pouquinho mais curta, o calo mais organizado, mais conectado, mas a gente tem que botar também em situações que a gente tenha que deixar o cavalo bem mais amplo e tudo, e que depois ele consiga manter a mesma conexão, o mesmo salto e tudo. Isso aí é uma coisa que eu aprendi bem jovem, uma vez que eu era novo e tinha um campeonato brasileiro de sênior. Eu fui fazer um treino e pedi para o Gilberto me passar alguns croquis. E ele me passou uns croquis com as distâncias mínimas e as máximas, para você sempre, durante esse treinamento, fazer o mesmo número de lance. Às vezes, hoje em dia, também mudou muito, a gente pode ter a opção, né? A gente pode fazer um lance a mais, um lance a menos e tudo, Uhum. mas também é um treinamento que te coloca um pouco mais, quando você põe as distâncias maiores e mais amplas, tudo, na obrigação de você ter o cavalo na amplitude, né? E num bom traçado para Perfeito. poder tá dentro do tempo, tá? Vou pedir para Muito bom. sobe um pouquinho o duplo ali para mim, por favor. O que você fala é muito importante, né, Toto? Porque muitas vezes a gente quer trabalhar no curto, no curto, no curto e acaba que esquece como é que se galopa, né? Então, assim, tem que Exato, isso tá pronto eu para os acho que é dois. uma situação que acontece muito. Por exemplo, eu às vezes quando vou dar clínica e tudo, eu pergunto para as pessoas, quando você vai entrar num círculo, o que você faz? Você mantém o galope, você aumenta o galope ou diminui o galope? 80% das pessoas que eu pergunto, elas falam diminui o galope, né? Uhum. Hoje em dia, se você fizer isso, o que é importante? A saída da curva ali com o cavalo, né? Cheio, Na sua frente. impulsionado, na tua frente, sem você ter a velocidade, né? Porque a partir do momento que você está com velocidade, você está correndo o maior risco de cometer a falta, né? Perfeito. Eu vou mudar um pouquinho agora, eu vou fazer um outro exercício ali, vou voltar no duplo e venho no cavalete aqui, vou no outro, vou dar. E aí, Pedrinho, por exemplo, eu gosto bastante. Posso estar falando muito aí, de repente vai fazendo pergunta, tá? Não, tá tranquilo. Eu coloco isso aí, às vezes até com menos obstáculos, e aí vai me dando a ideia na cabeça, assim, eu vou mudando. Por exemplo, agora eu vou fazer Uhum. uma situação assim que eu não tinha Não tinha pensado, tá? planejado. Mas Claro. exatamente, eu gosto bastante de fazer e sentindo o que o cavalo vai te dando e tal, Uhum. e você ir fazendo aí bastante essas variações.
último lance ficou um pouco curto e ela já antecipando um pouquinho, agora já venho mais para corrigir ela. Ok. E aí você sente, o cavalo deu um salto um pouco maior do que você quer, sai um pouco do teu controle, você está pensando na situação, organiza no intervalo, depois vai para o outro salto um pouquinho, para ter mais controle. Uhum. Acho que essa variação é bem importante. Você vê que a saída o cavalo também não tem tanto salto, não tem aquele negócio do impacto. Claro. Então eu gosto bastante de trabalhar dessa maneira. Vamos lá. Eu queria que ela tivesse mantido a mão direita para eu fazer outra coisa. Como ela não estava reta, eu continuei até o final reto para organizar ela, para ir agora sim seguir para a próxima situação que eu quero. Por mais que ela tenha achado toda essa situação, eu ampliei ela um pouquinho, mesmo depois de tudo isso, ela deu uma reclama. Ali. Eu vou fazer mais uma vez assim, e aí depois eu vou fechar um pouco ela. Me obedeceu já melhor, eu já consegui um pouquinho mais do que eu queria. Agora eu vou fazer o exercício do cavalete e a vara no chão em curva, vou manter a direita e aí eu vou fechar ela um pouco mais depois do cavalete. Depois de abrir eu quero ver como é que vai ser a conexão dela. Uhum. Ela já está começando a relaxar mais, né? Ela tava relaxada. Ela precisa Uhum. isso aqui um pouco mais. Ela tem que estender mais o pescoço. Ela tem a tendência a encurtar um pouco. Uhum. Ok. Um pouquinho tarde o meu trabalho. Aí você não pode desistir até o final. Tá? Entre a mão e a perna, que você consiga nunca desistir. Por exemplo, tá bom, mas quase o limite do último lance ficar menor lá. Então, eu tive que contrariar ela um pouquinho mais até o final. Uhum. Vou botar dois rins aqui só para dar uma última passada aqui. Alguma dúvida aí, Pedrinho, de alguém e tal? Alguma coisa não? Tem mandado aqui umas perguntas, deixa eu ver aqui. O Rafael Quintas pergunta se esses cavaletes podem ser usados com um salto normal também. Então, poder pode, aí você vai estar quase que, vamos dizer, um pouco mais fazendo um percurso, né? Uhum. Aquilo que eu tinha falado um pouquinho no começo, eu gosto de intercalar um pouco isso aí. Abre a marcação, por favor. Eu gosto de intercalar por aquela situação que eu te falo. Às vezes, o cavalo ficou um pouquinho para trás, você botou um pouquinho de perna e tal, aí você tem uma situação dessa para você dar um Uhum. respiro, um alívio um pouquinho no teu cavalo. Tá? Então, isso aí um pouco. Aqui também, Rafa, por favor. Dois, um pouquinho Perfeito. de marcação. Essa ansiedade dela, Totti, às vezes, enquanto estava fazendo em curva, estava tudo beleza, passou no duplo uma vez, ela saiu um pouquinho e aí ficou um pouquinho mais fora do temperamento. Isso por conta que ela estava preocupada em querer fazer a mudança ou ela sempre sai um pouquinho mais
do controle depois do composto? Não, ela é uma égua, ela é voluntariosa, entendeu? Ela tem Aham, bastante atitude. Então você tem que conhecer ela e saber dosar isso aí um pouco, entendeu? Uma coisa aham, que hoje em dia a gente já consegue ter ela já bem mais próxima no concurso do que a gente tem em casa. Antes era um pouquinho mais difícil, era de bastante diferença nesse ponto, aham, sabe? Hoje em dia já está bem mais igual, assim. O primeiro lance, por exemplo, o primeiro lance dela depois do salto, você vê que o composto ali já está ficando até tranquilo, às vezes eu tenho até que deixar rolar um pouquinho. Antes aham. era um pouquinho grande demais o primeiro, o lance que antecedesse o salto e o lance pós-salto. Era um pouquinho exagerado, assim, a ela até botava um pouquinho de aceleração, sabe? Entendi. Agora ela já está um pouquinho mais tranquila. Mas é Uhum, o cavalo, né? O cavalo tem que ter essa vontadezinha a mais para a gente poder claro. dar essa boa. Eu gosto de fazer esse exercício aqui do círculozinho, fazer uma vez, fechado mais agora. Aí aqui eu já vou deixar rolar, já vou mais natural para o outro. Uma outra coisa também, treinando os exercícios todos, manter um pouquinho o salto na mesma mão, sem Aham, tanta mudança de direção, entendeu? certo. Você tem muito aquilo, salta e muda de mão, salta, muda de mão. O salto você tem seguido no teu percurso, que você tem que manter o cavalo igual. Uhum. Isso é uma coisa que eu gosto, que eu faço bastante. Fazer mais uma vez a linha do duplo ali e o outro acho que tá bom. Esse lado daqui ela quer comer um pouquinho. Ah, Vou manter aqui um pouquinho. Aí acho que tá ok para ela. Então acho que, Pedrinho, deu para mostrar um pouquinho aí deu sim, do jeito perfeito. que eu gosto, que eu faço, que eu pratico aí, tento colocar um pouco. Muito bom. Espero que tenha sido útil aí para Demais, tá? alguém, Muito para bom. algumas pessoas aí. Claro. E aí estamos abertos aí para Muito agora dar uma bacana. olhada em você e depois Pronto, aí a gente as continua. perguntas do Vou, pessoal aí. vou pegar o meu e aí a gente continua nas perguntas. Tá, eu vou dar uns 2 minutinhos, 3 minutinhos de trote nela aqui, que é Tá, o tempo de você ir pegando o teu aí, né? isso. Beleza. Você acha que ficou um pouquinho direto, Pedrinho? Muita coisa assim em seguida, direto? Não. Ficou tranquilo. Os cavaletes dá uma quebra, né? Se fosse só salto. Aham. Lógico, ó. O cavalete conseguia fazer a pausa, né? Ficou bem claro. Aham. E a minha leitura do seu manter ela sempre na mesma mão é que ela já tem esse galope para cima, né, Totti?
acaba que se você, você equilibra para fazer a mudança, você potencializa isso nela, ou não, nada a ver. Não, No não, seu... ela faz bastante essa mudança de direção na mudança. Às vezes ela dá uma puladinha um pouquinho, mas ela eu gosto de o cavalo um pouquinho na mesma mão, na mesma curvatura, só mudando um pouquinho a conexão e o ritmo, entendeu? Aham, perfeito. Muito bom. Totti, eu vou montar no coberto lá dentro, o sinal é ruim, tá? Aí eu vou deixar o celular aqui fora, tá? Fica atento que às vezes estão me ligando, você aperta no vermelho, tá? Tá. Aí. Eu, se alguém ligar, tem que apertar no vermelho aí para não cortar, não sei se é a gente Não, ou ele lá. é aqui, Totti. Ah, tá bom. Aí acabou ficando como, Pedrinho? Ficou dos cavaletes reta para um duplicão, né? Cortou um pouquinho, Totti, mas eu entendi a pergunta no 16, né? Ficou o ping-pong para 12,5, né? Uhum. E 12,5 para 5,5 do outro lado. Tá. Ó. Beleza. Eu vou descer aqui também. Certo. Obrigado, Alzelito. Amanhã a gente, tá? Valeu. Me vê bem, Totti? Tá dando para me escutar também? Peraí que agora que eu desci. Tá. Tá perfeito. A imagem tá boa também? Uhum. Tá. Vou dar uma sentida nele aqui, tá? Ok. E aí a gente começa. Perfeito. Vamos lá. Esse aqui é o Oliver, você conhece bem, você conheceu ele quando ele tinha de 4 para 5 anos, lá em Salvador. Né? Uhum. Filho de Oramedo, uma mãe caretina. Ah, ele tá no canto do picadeiro ou no meio, Pedrinho? Ele tá no canto, na esquina. Quer que eu coloque ele no meio? Que é onde, porque aí vai ter situações que Fica vai ficar melhor, né? bem longe, eu não vou conseguir ver. Vai ali pro canto, por favor. Ele tá andando por dentro do picadeiro. Tá cortando ou tá indo bem? Não, tá ok, tá indo bem. Show. Se quiser ir mais pro meio aqui, vai ficar bem no meio do exercício, fica legal. Isso. Aí se ele já tinha trotado e galopado um pouco antes, já, né? Ah, Ah. Aí você pode faz um pouquinho mais de transição com ele, faz umas duas aí, trote e galope, e aí pode certo, fazer o primeiros dois cavaletes de fora aí, você escolhe a mão. certo. A primeira vez pode passar num galope tipo um galope médio, Certo. com ele se sustentando bem, sem depender tanto da tua perna para galopar, mas o importante é que você consiga botar ele sempre no mesmo desenho
e Certo? o mesmo ritmo entre um cavalete e outro. Tá. Vou começar, tá? Uhum. Pode ser um pouquinho mais de galope, pouquinha coisa. Isso, mais uma vez. Aproveita um pouquinho quando tiver essas varinhas bem baixas e o cavalete e tudo, para você fazer um pouquinho menos de posição, tá? Deixa Certo. só o balanço do cavalo ele te tirar um pouquinho, para você já Certo. conseguir na recepção estar um pouquinho mais junto dele. Tá bom, perfeito. Faço um Mas pouquinho na o outra teu mão? desenho, isso, duas vezes na outra mão, o desenho e o ritmo foi muito bom. Tá. Isso. Muito bom, Pedrinho. Esse lado aí um pouquinho, quando ele se receber do salto e entortar um pouquinho Certo. mais de contato na tua rede de fora, se precisar até dar uma meia parada, mas continua Certo. com a perna para ele seguir o movimento, tá? Aí Tá. agora pode sair de um desses cavaletes, pode sair, por exemplo, desse aí, manter a mesma mão à direita, aí você vai Tá. reto até o final do picadeiro e aí já entra na linha do meio, faz os 3 e 3. Tá, mas aí eu vou ter que entrar no Oxen, né? Isso, pode entrar no óxido. Tá. Beleza. Faço só um ou faço duas vezes? Pode fazer os Dos dois. Pode cavaletes. fazer os dois para ver se a gente consegue ter ele desse lado, igual a gente conseguiu do lado esquerdo. Ah, perfeito. Lembra de nos intervalos estar sempre procurando uma variação aí do teu ritmo. Aproximou Muito demais. bom, isso aí. Mas esse último lance ali, ele próximo não tem problema, ele não pode ser menor, tá? Tá. Ok, continua à esquerda. Aí faz os dois outros cavaletes, em círculo eles todos por fora e volta na linha do meio. Perfeito. Isso, ele é um pouquinho mais ativo, Pedrinho. Passa esse e o que você passou de novo para você entrar pelo vertical agora. Mais uma vez o outro. Certo. Peraí. Era mais uma vez nesse e aí É, voltar não, na linha do meio. é que ficou bem ruim essa entrada por conta da aperta C, mas dá pra fazer. Tá? Uhum. Daqui não dá para eu ter muita ideia. É, mas se eu saltar na diagonal, dá. Eu vou. Tá. Começa um pouquinho mais cedo a tua curva aí. Salta Tá? ele um pouquinho de dentro para fora para você conseguir abrir. Não tem problema. Sai esquerda de novo, Pedrinho, esquerda, esquerda. Desculpa. E Isso, aí? não, sai esquerda de novo, faz de novo, tá? E aí vamos ver se a gente consegue que ele se receba na mão esquerda e você não. Isso. Ok, melhor.
Muito bom. Pode botar um pouquinho ao passo, deixa ele dar uma respirada, pegar um fôlegozinho. Tá. Ok. Muito bom. Aí, a gente praticando isso aí, se você depois subir e tiver salto em vez desses cavaletes aí, uma vertical de 1,30 m, 1,40 m, o que a gente tenta é manter a mesma atitude, né? Para quando tiver um salto pequeno, uma vara no chão ou um salto maior. Isso aí que eu também acho, principalmente para quando eu estou dando uma aula e tal, para quem é um pouquinho ansioso, eu costumo colocar essas situações para que a pessoa consiga ver que ela pode manter a tranquilidade tanto numa situação quanto na outra. E é o que eu falo, às vezes a gente transmite uma ansiedade para o cavalo que é desnecessária, né? Se a gente conseguir ter essa calma em todos os momentos, eu sei que não é fácil, vai ter situação que também a gente não vai conseguir chegar na primeira distância, vai apertar um pouco mais, mas aí com essas situações, acho que a gente consegue ter uma harmonia um pouco melhor aí e deixar que o treinamento, as situações fiquem um pouquinho mais tranquilas, mais serenas aí. Agora, Perfeito. Pedrinho, vamos começar do Oxer, tá? Tá, Aí tá. nós vamos passar o cavalete do meio, em vez de ir no vertical, você escolhe qual que você quer passar, a direita ou a esquerda, passa de Tá, novo o cavalete do meio e depois o cavalete do meio, 3 lances tá, vertical. Tá tá. ok? Mas você quer que eu faça, que eu escolha a mão, tipo, se eu venho pela esquerda, eu siga a esquerda, né? Que não faça mudança. O que você decidir, você só fala antes o que você vai fazer e Tá, a gente vai prestar atenção aqui. O que você escolher pode ser a situação, tá? Não quero tá. te colocar uma coisa na cabeça. Você escolhe antes e aí põe em prática. Bom, vou fazer direita, paralela, esquerda, esquerda, tá? Ok, perfeito. Muito bom, Pedrinho, muito bom. Pode botar o passo um pouquinho de novo, tá? Aí agora, vamos fazer a mesma coisa no sentido inverso. E Tá? aí depois que você passar, vamos ver se a gente sai agora na outra mão e do cavalete tem aquele duplinho lá em frente, né? Calma, Ou é o in and out? calma. Se você... Se eu vier à esquerda e sair à direita, fazer o que eu fiz lá, né? Só que na outra Isso, mão, não é isso? isso. Então, aí eu E tenho... aí você pode ir no seguinte depois, tá? Ah, tá, passar direto pro outro cavalete, é isso? Exato. À direita, eu vou ter o ping-pong, o in and out. Isso mesmo, isso mesmo. Pronto, então eu faço... Eu não vou no vertical então, não, né? Não, Passo o meio, vou no cavalete, vou no outro cavalete e faço 4 lances pro não. ping-pong. Passa o meio, passa Certo? o outro, Meio. um desses cavaletes aí, depois você continua nele e vai no exercício da frente. Tá. Você pode fazer e saltar, por exemplo, é que eu não sei aqui onde é que tá. Tá do teu lado esquerdo aí ou do teu lado direito os exercícios? Tá na minha frente aqui, tá? Tem um ping-pong da esquerda. Filma ali, à direita tem uns 5 metros, um lance. Tá. Então tá bom. Entendeu? Então você vai fazer uma vez fazendo a linha toda e aí depois você vai pegar um desses cavaletes e continua e vai no exercício da frente, ou com Tá, lance ou com in and out. tá. Eu tenho que pôr o passo, tá, Totti? Por conta da coisa. Eu faço uma vez e ponho o passo e faço o Nos cavalete e o dois exercício. sentidos você tem que botar o passo. Você Tenho. consegue entrar do in and out nesse Ah, consigo. exercício? Então Consigo. faz do in and out, vem no Perfeito. exercício, passa o do meio e vai na saída da linha, Tá, perfeito. tá? Perfeito. Totti, só uma dúvida, que era um defeito meu, que eu fazia muito. Por exemplo, nessas voltas para trás aqui, eu estou trabalhando com ele, chegar mais próximo. Antigamente eu vinha e só queria tirar a lança. Às vezes o cavalo estava com o peso totalmente atrás do charrete, né?
Uhum. E é uma coisa que isso aqui ajuda muito, né? Você ficar, porque senão, se você sair longe, como É, é e que vai fazer você, os três lances lá, né? e você tem que estar o tempo inteiro, antes de você entrar na curso, se receber aquela história, né? O cavalo, ele segue o nosso olhar. Então, quanto mais cedo a gente olhar, mais tempo a gente vai ter de preparação. E aí Aham, você vai dosar. Se você vai ter que abrir um pouco mais, fechar um pouco, ampliar, manter ou diminuir. Tudo, quanto mais cedo você fizer, mais fácil vai ser a tua resposta para você conseguir organizar melhor. perfeito. Só para terminar, depois do ping-pong, 4 lances, eu volto no meio dos três, né? Vertical, vertical. É isso? Isso. Pronto, beleza. E aí Fazer tudo. aquilo, você pode faz isso e depois faz um pouco igual eu fiz aquela vez no final. Você escolhe um pouco e brinca Certo, usando todos os saltos aí. certo. Isso, era exatamente isso. Ok, só nessa última, depois de um lance, na hora de diminuir para o vertical, aí faltou um pouquinho de conexão, né? Faltou ele se manter um pouquinho na impulsão aí, Isso é ele porque se lá eu desorganizou. fiz três também lá, né, Zé? Totti, desculpa. Fiz três Ah, lá depois do ping-pong, né? Aí abri um pouco, né? sim, o problema começou um pouquinho ali, tá? É. E Aham. aí depois aconteceu um pouquinho aqui, na hora de você diminuir, faltou um pouquinho disso, de manter a impulsão. Ele Aí você vê junto. que ele já passou o último vertical e já caiu desorganizado, você teve que passar a mudança, né? Isso, Então, isso, isso. antecipa um pouco isso aí nessa hora. E mesmo Tá, você estando um pouquinho na linha reta, põe um pouquinho de nada a encurvatura aí, que vai ajudar até o calo a se soltar um pouquinho e tá um certo. pouquinho mais atual. Pode repetir essa mesma sequência mais uma vez, passando em Perfeito. 4 lá, para você Fosse os, continuar a organização até o final. fosse os quatro lá, não é isso? Isso, isso. Perfeito. Ok. Cuida para o último ficar perto, mas sem ficar menor. Isso, problema zero aí. Ele tem que se tomar atenção. Isso, melhor. Ali, Pedrinho, só no in and out, Tá, tá chegando com ele um pouquinho fechado demais e muito de longe, ele tá se projetando demais para frente, entendeu? Por isso que tá difícil para fazer os 4 lá e ele não tá tá. fazendo o kickzinho ali igual, equilibrado. Ele tá se projetando só para frente Aham. e ele não tá amplo. Tenta deixar entrar. Chegar mais próximo, né? E Isso, faz mais relaxado. uma vez, só pode virar pela esquerda, faz Tá, só o vertical saída da linha, entra lá no in and out, faz o vertical da frente. Aí depois a gente vai fazer um outro exercício. perfeito. Só para passar bem ali. Tá. E a mesma coisa, mesmo como quando você vai pegar ele reto, você pode começar um pouquinho mais cedo, como se você estivesse saltando esses verticais dos cantos da linha, tá? Isso.
Ok. Vamos fazer agora, nesse outro lado aqui, vamos passar o verticalzinho, aí a gente vai Tá? no duplinho de 2 lances, tá? De um, Do de um, né? duplinho de 2, de um, De um. desculpa, de um. Isso. Aí você consegue virar à esquerda, né? À esquerda eu consigo lá. Apertadinho, Totti, apertadinho vamos, ali. Ah, Totti, vamos encerrar e pode falar. começar porque vai encerrar 1 hora. Pode ser? Tá, pode. Já te chamo aí.